Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Olá você, garotinho, garotinha, vestibulando, estudante. Estamos aqui começando comigo, o professor Leonardo, professor de Literatura e Língua Portuguesa, mais um vídeo da série Obras Literárias Comentadas. A finalidade desse vídeo é facilitar os seus estudos, obviamente não substituir a leitura, o estudo mais, o contato mais próximo com essas obras, mas ser um facilitador, tá ok? Então, boa aula aí, uma boa sorte nos estudos, perseverança. Grande abraço. Então vamos lá, garotinho, garotinha, vamos começar agora um estudo de fôlego mesmo, né? É a análise da obra de Eça de Queiroz, chamada O Primo Basílio. É o seu grande romance realista, naturalista, após a polêmica obra chamada O Crime do Padre Amaro, né? Infelizmente, o que nós vamos fazer, na verdade, é uma profanação. Essa análise é uma profanação da obra de Eça de Queiroz, porque infelizmente não temos como abarcar aí todas as perspectivas possíveis de análise, né? É um livro que tem um enredo e uma profundidade muito grande, muito extensa, que foge às possibilidades desse vídeo. Contudo, para efeito didático, acreditamos que basta o que nós vamos apresentar aqui. De qualquer modo, esse vídeo, o primeiro vídeo, vai ser um contato inicial com quem foi Eça de Queiroz, o seu momento histórico e as características gerais da obra O Primo Basílio. Os demais vídeos consistirão do resumo da obra, né? Então, vamos começando a falar desse grande gênio da literatura portuguesa, conhecido como Eça de Queiroz, nascido no interior de Portugal, em Póvoa do Varzim, em meados do século XIX, em 1845, quando o romantismo, a escola literária romântica, prevalecia não somente em Portugal, mas em toda a Europa e inclusive já tinha se iniciado no Brasil, né? Ele, em 1861, vai iniciar seus estudos de Direito, vai para a Universidade mais tradicional de Portugal, a Universidade de Coimbra, né? Quando está lá no seu quarto ano de Direito, em 1865, vai acontecer a polêmica questão Coimbra. Essa não participa da questão Coimbra, mas que é um fato, na verdade, uma sequência de fatos iniciados por um escritor da época chamado Antero de Quental e pelo seu antagonista chamado Antônio Feliciano de Castilho, que, debatendo por meio dos jornais a respeito da estética realista e a estética considerada pelos realistas a estética passadista, antiquada, romântica, vai criar uma grande repercussão nos meios de imprensa e vai acabar consolidando o realismo em Portugal. Essa não participa, mas já não somente ele, mas basicamente a sua geração vai ser partidária dessa questão coimbra, né? O que os realistas aí, os primeiros realistas, os pioneiros do realismo estão querendo, estão almejando, é que haja uma atualização dos currículos da Universidade de Coimbra, no sentido de que sejam estudados o evolucionismo, que as ideias românticas sejam superadas como elas já estavam em outros lugares da Europa, sobretudo a França, né? Em 1866, Eça de Queiroz vai se formar advogado, e em 69 ele já está participando do grupo Cenáculo, que é um grupo no qual os escritores realistas se reúnem para discutir a filosofia, a política,
a ciência, a religião, né, no sentido do clero, eles são anticlericalistas, né, são contra o clero, e por conta dessas reuniões eles vão começar a traçar o chamado projeto literário realista, né? Então é uma literatura que vai ser fruto de uma discussão e de um engajamento desses escritores, né? Neste grupo encontraremos também o famoso Antero de Quental, né? Que foi uma espécie de líder do realismo, né? Em 71 nós já vemos lá o nosso amigo Eça de Queiroz participando das chamadas Conferências Democráticas do Cassino Lisbonense, né? E ele vai apresentar justamente uma palestra nomeada A Nova Literatura ou Realismo como Nova Expressão da Arte. Então aí já fica bem fácil de perceber essa questão do engajamento, do projeto literário. O realismo é uma escola literária, não é simplesmente uma tendência, um movimento, né? O realismo ele tem como origem a França, né? Bom, em 1872 ele inicia a sua carreira diplomática, vai para Cuba, serve também na Inglaterra, em Paris, e concomitante a essa carreira diplomática, ainda muito jovem nessa carreira, ele vai escrevendo suas obras, seus romances, suas novelas, né? Já bem mais tarde, aquele grupo de realistas lá que se unia no cenáculo já são escritores consolidados, famosos. Eles vão criar um grupo chamado Os Vencidos da Vida, que na verdade é uma ironia, porque eles não foram vencidos, né? Eles foram vencedores em sua geração, né? Neste mesmo grupo estarão outros grandes nomes do realismo português: Ramalho Ortigão, Oliveira Martins, Antero de Quental, Teófilo Braga, né? Bom, quanto à obra do nosso amigo Eça de Queiroz, nós temos aí as chamadas 3 fases queirosianas, né? A primeira fase é a chamada fase romântica, até 1870, então é o momento em que ele está ensaiando aí os seus primeiros passos nas letras, é ainda um estudante praticamente. A segunda fase, que é aquela em que ele vai ter a sua grande projeção, em que ele vai aderir à estética realista naturalista, né? E vai criar a sua grande obra, O Crime do Padre Amaro, em 1875, que inaugura o romance realista em Portugal, justamente criticando aí com veemência o clero, os clérigos que eram maus clérigos, né? E teremos aí uma terceira fase chamada realista fantasiosa, né? No caso, o Primo Basílio está nessa segunda fase, realista naturalista, né? E depois nós vamos ver que características são essas, né, do realismo naturalismo. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre a obra, né, o contexto dessa obra. Então a primeira pergunta que nós devemos fazer é: qual é o diálogo que a obra O Primo Basílio estabelece com o seu tempo, né? O grande enfoque da obra se dá sobretudo em torno da burguesia portuguesa, que não é muito diferente da burguesia francesa ou da burguesia brasileira, por exemplo, não é? Então, os realistas eles entendiam que a grande alma da nação, aquela que é responsável justamente pelo presente e pelo futuro da nação, é a burguesia, e vão entender que aquilo que lhes é, se a gente pode dizer assim, a missão, é justamente fazer que essa burguesia se moralize, né? Porque a burguesia de seu tempo é uma burguesia que vive de aparências. Então, o Primo Basílio é uma obra que vai se justificar
como uma obra de moralização dessa burguesia, certo? Para nós entendermos um pouco o contexto do Primo Basílio, vejamos que o Primo Basílio é uma obra de 1878, a obra que inicia o realismo acontece em 1857, é escrita em 1857 por um escritor francês chamado Flaubert, é a Madame Bovary. Quem lê Madame Bovary e lê Primo Basílio vai perceber que praticamente a essência da obra é a mesma, assim como quem lê Leão de Tolstói, no livro Ana Karenina, vai perceber que a temática é basicamente a mesma, que é o adultério feminino, né? O adultério da mulher burguesa, né? Até então, antes do realismo, isso era algo que jamais seria tratado, era um verdadeiro tabu. Falava-se sim em adultério, existia o adultério em obras românticas, né? Inclusive a gente pode falar até no Brasil de José de Alencar, mas não do adultério da esposa burguesa, né? É isso que vai nos apresentar aí Madame Bovary, de Flaubert, e mais tarde em Portugal a obra O Primo Basílio. E de uma maneira bastante particular no Brasil, a obra Dom Casmurro, de Machado de Assis, vai tratar também do adultério, mas com peculiaridades que fogem a essa primeira estrutura que é feita em Madame Bovary e se a gente pode dizer assim, imitada em O Primo Basílio, né? Bom, então vamos entender esse romance aí do nosso amigo Eça de Queiroz. O romance queirosiano é um romance realista. É um romance realista. Para nós termos uma ideia, na época de Eça de Queiroz, esses romances eles eram como se fossem as novelas de hoje, né? O romance realista vem para substituir o romance romântico, né? Que é o romance, por exemplo, de Camilo Castelo Branco, que fazia bastante sucesso nos folhetins. Qual a característica do romance romântico? O projeto, né, último da realização amorosa das personagens é o casamento. Então, a grande questão do romance romântico é: o casal vai ficar junto ou não? É o chamado enlace burguês, né? O desfecho pode ser favorável ou não, né? Por exemplo, o desfecho de As Pupilas do Senhor Reitor é favorável. Então tem uma série de acontecimentos trágicos, mas o casal fica junto. O desfecho de Amor de Salvação é favorável. O desfecho de Amor de Perdição é desfavorável. Mas a grande questão é: o que vai acontecer com aquele casal? Vai ficar junto ou não? No romance realista, a questão é outra, né? A questão é: o que acontece depois do casamento, né? O que acontece depois do casamento? Então, no realismo, a preocupação é remover o manto diáfano, né? Ou seja, o manto superficial, a máscara hipócrita que a classe média jogava sobre suas instituições. Era uma sociedade de aparências, né? E os nossos amigos realistas vão escolher a instituição mais importante para os burgueses, que é a instituição do casamento. Do casamento. Tudo bem? Então aí, por que a burguesia, né? Bom, a burguesia, primeiro, ela vai ser retratada nessa obra realista, né? Ela vai se ver desnudada, ela vai se ver espelhada, né? Então, o escritor realista é uma espécie de retratista. Ele não vai deturpar nada, ele vai simplesmente mostrar como uma foto algo que as pessoas talvez não queiram ver, mas que se trata da realidade. A partir do momento que as pessoas veem aquela realidade, elas identificam o mal
e aí fica por conta delas mudar ou não suas atitudes, né? Então é como se fosse o processo de catarse falado pelos gregos aí da época de Aristóteles, em que a obra de arte, a peça de teatro, por exemplo, tinha essa finalidade de mostrar às pessoas por meio da fantasia, da ficção, algo que era real, para que então elas passassem por um processo de purgação, né, de purificação por meio daquilo que elas vissem encenado diante delas. Então seria mais ou menos essa a finalidade da obra realista, né? A finalidade da obra é a reforma dos costumes da burguesia. É a classe responsável pelo destino político, econômico, social e moral do país, né? Então é aquilo que nós já falamos anteriormente. Qual que é o papel do escritor? O papel do escritor. Então vamos lá. O papel do escritor é agir como homem de bem, lúcido, consciente, que aponta os males de sua sociedade. Então esse é o papel do escritor. Ele tem uma função social. A literatura no realismo é uma literatura engajada com uma finalidade social clara. O próprio S. de Queiroz, em cartas, né, a outros escritores, se autodenomina um artista vingador, aquele que precisa punir os vícios para expurgá-los. Então, nesse primeiro momento aí, ele tem um posicionamento bastante ortodoxo em relação ao seu próprio papel como escritor. Mais tarde, ele vai deixando essa segunda fase aí do realismo e vai abrandando um pouco os ânimos, se a gente pode dizer assim, né? Mas isso é o que nós temos aí como a sua autoimagem de escritor. Bom, então fiquemos aí com este primeiro momento, essa análise, e nós já vamos passar então no próximo vídeo para a obra em si, tá bom? Então um copinho de água aí, tomar um pouquinho de fôlego, porque o trabalho é longo, viu? Grande abraço.